Meu Paizinho amoroso, a gente está agradecido pelo desafio que Tu colocas diante de nós para o próximo ano de 2014. Temos, Senhor, diante de nós Tua palavra, temos os irmãos, temos os pastores, temos os líderes, temos, ó Senhor, a Tua igreja, temos este lugar tão lindo de reuniões, onde Tu nos reúnes para nos ensinares as verdades da Tua palavra. Então pedimos ao Espírito Santo que Tu tenhas liberdade entre nós. Convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. Convença-nos dos nossos erros, mas também capacite-nos para as mudanças necessárias ao Espírito Santo. Te peço, Espírito Santo, fala comigo, fala com o rebanho tão precioso, fala com meus irmãos tão amados, fala com o homem, com a mulher, o chefe da família, a sua esposa ajudadora, fala com os filhos, com os jovens, fala com os solteiros, fala com as viúvas, fala, Senhor, com os descasados, fala com os irmãos sofrendo, fala com aqueles que estão passando por lutas, Senhor, fala com os desempregados, fala com aqueles que estão sofrendo agora na sua vida conjugal, familiar, profissional, material, financeira. Fala conosco, Senhor. Não deixa a gente ficar, Senhor, alheio à Tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados, pecados da nossa incredulidade. Este é o maior pecado, Senhor, que nós cometemos. Do pecado por não crer em Ti, como diz Tua palavra. Este é o maior pecado que cometemos, por não crermos em Ti e na Tua palavra. Então, livra-nos deste pecado, que é o pecado gerador dos demais pecados na nossa vida. E afaste de nós, Senhor, toda a incredulidade, para que a gente pratique, Senhor, de verdade os princípios que Tu nos ensinarás. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos agradecidos. Amém. Amém, queridos. Então, deixa eu, à guisa de introdução, falar com vocês aqui sobre um texto que quero que vocês guardem, porque se a gente puder repeti-lo e decorá-lo e repeti-lo, sempre vai ser importante. Veja aqui, Provérbios, livro de Provérbios, lá no meio da sua Bíblia, bem no meio da Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 23, verso de número 18. Provérbios, capítulo 23, verso 18. Porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Do que é que o salmista estava tratando quando ele fez esta declaração? O que é que o salmista, o que é que Salomão, o sábio, escritor do livro de Provérbios, o que é que ele estava querendo interpretar, dizer da parte do Espírito Santo, recomendar a cada um de nós? O que é que ele estava querendo dizer? O verso 17 explica um pouquinho para nós o que ele está querendo nos ensinar. Ele diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todos os dias. O que é que Salomão estava querendo nos ensinar com isso? Está querendo dizer o seguinte: você não fique olhando para o ímpio ao seu redor, que está, às vezes, prosperando, que está indo bem, que está ficando rico, que está conquistando grandes riquezas. Veja o exemplo daquele Ike Batista. Veja o exemplo daquele ex-bilionário. Ele era a terceira maior riqueza do mundo. Agora, ele é uma das menores riquezas do mundo. Menores. Ele
deixou de ser bilionário e está endividado até o último fio de cabelo, né? Uma tristeza, uma vergonha. Suas empresas todas estão indo à falência. Ele está perdendo todos os recursos. Por quê? Por quê? Porque sabe de uma coisa? Quando Deus nos dá alguma coisa, uma riqueza, um bem, Ele nos dá para a gente ser útil. Quando a gente pensa que o bem nos foi dado apenas para nós usarmos como benefício pessoal, para nós mesmos, Deus fica com liberdade para nos tirar, porque a gente não serve para nada. O ser humano foi criado para ele viver em sociedade, para ele aprender a viver em família, para ele aprender a repartir, ajudar, repartir com outros. E quando eu penso só em mim, o resultado é que eu corro o risco de perder até aquilo que eu não tenho. Então, o resultado de tudo isso é quando a pessoa põe o coração nisso. E é quanta gente invejando. Eu queria ser como ele, esse bilionário. Queria ser como esse fulano que tem dinheiro, este riquíssimo e tudo. Olha como ele prospera. Veja, eles não temem a Deus. Veja como eles estão prosperando. Você, cuidado de não ficar olhando para a prosperidade do ímpio, porque a prosperidade do ímpio ela é passageira. O Salmo 73, você não vai esquecer nunca mais. Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, contrasta com o Salmo 37, que é o Salmo de Davi. No Salmo 73, Asaf olha para o ímpio. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver todo mundo junto, vamos lá. Sim, fica bem claro, você pode anotar também. Salmo 73, veja lá comigo. Olha só que coisa fantástica o que diz a palavra de Deus. Olha, capítulo 73, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Deus é bom com gente que tem um coração limpo, tá? Quanto a mim, dizia Asaf, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ué, o que foi que houve com o nosso amigo Asaf? O que é que houve com ele? Ele diz que quase que ele perdeu a sua fé. Ele diz aqui que quase que ele caiu, quase que os seus pés resvalaram. E diz que faltou pouco para que ele se desviasse do propósito de Deus. Vocês sabem que isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui? Sabe disso? A gente enfraquecer na fé, resvalar os nossos passos, a gente perder a nossa confiança. Sabe quando? Ouça quando. Verso 3, diz Asaf, pois eu invejava quem? Os arrogantes. Por que ele invejava os arrogantes? Olha lá na sua Bíblia o que é que diz. Ao ver o quê? A prosperidade dos perversos. Diz que ele quase perdeu a fé de ficar olhando para a gente que estava prosperando. Os arrogantes, os ímpios. E ver como eles prosperavam. Mas, pastor, os ímpios também prosperam? Prosperam. O sol nasceu para justos e injustos. A chuva cai sobre bons e maus. Sim ou não? Sim. Então, filho querido, fica tranquilo. Que as aflições, lutas e dificuldades não vêm só para nós, os santos de Deus. Vem para os ímpios também. Só que cada um deles tem uma atitude diferente, uma reação diferente. Cada um deles tem uma maneira diferente de ver a situação da vida que está vivendo. E aqui diz que Asaf invejava os arrogantes, quando ele via como eles prosperavam. E ele, no verso 4, explica. Para eles, não há preocupações. Seu corpo é sadio, seu corpo é nédio, quer dizer, são fortes, bonitos, esbeltos, né? Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Veja, é a figura mesmo do ímpio, né? Que não tem temor de Deus no seu coração. Os olhos saltam-lhes da gordura,
Do coração brotam-lhes fantasias. Vivem cheios de fantasias. Agora, fantasia para gastar meu dinheiro lá na viagem interestelar. Tem gente gastando fortunas aí para pegar uma nave espacial e conhecer o universo. Né? Então, tem gente jogando dinheiro fora com bobagem, sem propósito, enquanto tem milhões e milhões e milhões de pessoas morrendo de fome. Morrendo de fome. Vocês não acham que isso é egoísmo, pessoal? Sim ou não? Estou errado ou estou no caminho certo? Posso continuar nessa direção? Muito obrigado. Vocês são muito amados mesmo. Obrigado pelo carinho de vocês. Então, vamos lá. Verso 8. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Oprimem o empregado. Oprimem, né, as pessoas os pobres. Oprimem, né, gente necessitada. Oprimem. Verso 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Gente que fica amaldiçoando a Deus. Ou então dizendo, fiquei rico porque eu trabalhei, não precisei de Deus na minha vida, não. Não precisei de Deus. Para que Deus na minha vida? Deus na vida é coisa de gente ignorante, coisa de gente tola, coisa de nécio. Né? É o que pensam os ímpios. Veja lá. Verso 10. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Então as pessoas ficam observando a eles e ficam, né, admirando a cada um deles, como eles estão indo tão bem. Agora veja o verso 11. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eles dizem, você acha que Deus tomou conhecimento disso? Você acha que o Altíssimo está preocupado com essas coisas? Isso é bobagem. Verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Aí a conclusão que chega a Asaf. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. E disse, olha, foi inútil eu ser justo, inútil eu ser correto. Como dizia Rui Barbosa, né? Tenho vergonha de ser honesto, de ser justo, de ser reto, de ser bom. Pois, verso 14, de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado. Asaf está dizendo, veja como eu estou sofrendo, estas lutas, dificuldades e tantas pressões na minha vida. Verso 15, né? Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Aí ele começa a entrar em crise diante desta realidade e pensar, se eu dissesse isso, só de pensar eu já estou cometendo um erro, dizia Asaf. Começou agora o seu coração a entrar nele prudência antes de dizer qualquer coisa. Então, no verso 16, ele diz, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele diz, está difícil de eu entender estas coisas. Uma tarefa pesada, não consigo entender todas estas dificuldades que eu estou vivendo. E agora aqui está o segredo. Até que entrei aonde? No santuário de Deus. E atinei com o fim deles, dos ímpios, destes todos que, né, ficam orgulhosamente exibindo seus bens, suas riquezas. Estava lendo na Veja São Paulo desta semana, vocês devem ter visto, Veja São Paulo, alguns afortunados que gastam por mês de 200 a 300 mil reais somente nas casas noturnas de São Paulo. Eles gastam em média de 50 mil reais por noite. Pedem os champanhes dos mais caros, os uísques dos mais caros. Dá uma olhada na Folha de São Paulo,
desculpe, na Veja São Paulo, e você vai ver exatamente isso. E ele sai na foto, da vez com uma Ferrari. Então, e eu fiquei pensando, quero saber daqui a 10 anos se continuará o mesmo. Que a gente olha e fala, puxa, eu que queria ter essa Ferrari. Eu que queria ter esse carrão. Eu queria ter esse dinheiro todo para ir nessas baladas da vida, para eu... E tem, nas fotos, tem um grupo de mulheres, né, das mocinhas da alta sociedade que frequentam, mas elas vão lá só para tirar foto com esses ricos, famosos, ricos, né? Tirar foto com eles e tomar champanhe importado e uísque. E aí sair na foto abraçada com eles, que isto tudo é status para estas mocinhas. Fico pensando, o que é que uma moça direita espera numa situação como esta? O que é que uma moça que pensa no seu futuro, constituir uma família, edificar sua casa, edificar uma vida conjugal correta, o que é que pensa da vida? Esse pessoal pensa que a velhice não chega nunca. Eles pensam que o dinheiro vai acabar. Vocês sabiam disso? Nunca vai acabar o dinheiro. Agora, veja o que Asaf diz. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair, aonde? Na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Só até aqui. Esse é o Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf diz que ele olhou para esse tipo de gente que prosperava, que ganhava dinheiro, que ficava rico, que era famoso, que tinha tudo na vida, tinha, né, os prazeres da vida, todos os que imaginava. Mas ele disse que logo em seguida ele viu o fim de gente assim. O Senhor coloca esse tipo de gente em lugares escorregadios. E as pessoas pensam que vão indo muito bem até o momento em que escorregam e caem. E a sua queda é mais terrível e mais fatal do que você pode imaginar. E quantos assim, que é o seu destino próximo, o seu passo primeiro é meter uma bala na cabeça, ou então atirar-se do edifício mais alto da cidade, ou coisas desta natureza. Seu caminho é o suicídio, seu caminho é a morte. Quantos que envolvem-se com as drogas pesadas, a cocaína, né? Não só o crack, né? Mas principalmente a cocaína, drogas da elite, drogas sociais, como é chamada. Quantos e quantos não se envolvem, né, com a criminalidade, com a violência, com o tráfico, e eles estão pensando que vai dar tudo certo, que a vida toda vai consistir em tudo isso. Quero dizer para vocês que diz a Escritura. Asaf olhou e disse, ainda bem que eu não caí nessa tentação de admirar o ímpio, de ter inveja do que prospera. Porque quando eu entrei na presença de Deus, quando eu entrei no santuário de Deus, na presença de Deus, quando eu fui colocar o meu coração diante do Senhor, abrir o meu coração para Deus, eu vi que este tipo de gente fatalmente vai cair. E eu não quero andar neste caminho. Fatalmente cairá. O Senhor os colocará em lugares escorregadios e eles perecerão. Por isso que os projetos que Deus tem para a nossa vida neste ano são projetos que Ele quer que eu e você estabeleçamos com o propósito de cumprirmos com o sonho que Deus tem para a nossa vida. Fomos criados por Deus à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. E fomos criados com um propósito. O propósito de estabelecermos nesta terra a família de Deus. Estabelecemos aqui a ética do reino de Deus, a educação do reino de Deus, a vida dos filhos de Deus, para estabelecermos aqui a vida de justiça
e de santidade, de vivermos aqui como filhos de Deus amados nesta geração, para abençoar as famílias da terra. Foi para isso que Deus criou a mim e que criou a você. Não criou por acaso, não criou eu e você para a gente trabalhar a semana inteira, domingo vir na comunidade, assistir uma boa reunião, cantarmos, batermos palma, fazemos as nossas orações, irmos embora para casa, começamos a semana e novamente a repetição da mesma coisa. E come para trabalhar, e trabalha para comer, e come para poder depois descansar, e descansa para poder trabalhar, e trabalha para poder comer. E assim a vida vira uma mesmice. Deus não criou você para esse tipo de círculo vicioso, não criou-me a mim para isto. Deus criou para que eu, como filho dele, expressasse a vida dele nesta bendita geração que nós vivemos. Você foi criado para abençoar esta geração. Você foi criado para fazer diferença nesta geração. Você foi criado para abençoar nesta geração. Abençoar o seu empregado ou o seu patrão, abençoar o seu pai ou a sua mãe, abençoar seus filhos, abençoar sua casa, cuidar bem da sua esposa, amá-la e servi-la com paixão e dignidade, seu marido para honrá-lo, abençoá-lo, seus pais para lhes prestar o devido respeito. Então, nós somos criados para vivermos neste presente século como filhos amados de Deus, que fazem a diferença numa geração ímpia, numa geração que busca somente os seus próprios interesses. Você não foi criado por acaso. E as nossas reuniões dominicais devem pautar exatamente pelo espírito de profunda gratidão. Por isso que eu tenho pedido aos meus líderes de música e demais pastores que realizem as reuniões com alegria, com gozo, com contentamento, com felicidade. Porque a Escritura diz que o gozo do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. Você pode estar com os olhos marejados de lágrimas, mas do seu coração não sai alegria. Do seu coração não sai alegria. Fazer esta cara de frustrado, de fracassado, de vencido, de derrotado, isso é próprio para o ímpio. Para nós, não. Posso estar chorando, abatido, e eu já experimentei isso na minha vida muitas vezes. Vocês já me viram aqui, por vezes, chorando no meu coração e vivendo dias dramáticos da minha vida, né? E vocês jamais viram no meu coração uma queixa. Jamais viram na minha boca a expressão de impertinência, de indignação. Jamais, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Gozo do Senhor, alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força, não é sair rindo por aí que nem palhaço, não é isto. Cristianismo não é isto, não é isto. Mas é dizer, embora tenha lágrimas nos meus olhos, a alegria, que é fruto do Espírito Santo. Alegria é, você vai ver lá no texto de Gálatas 5:22 em diante, que o fruto do Espírito é amor, e depois então vem alegria. Alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo. Não a alegria do palhaço. Não, senhores, mas a alegria do coração confiante, que crê que todas as coisas cooperam para glorificar a Deus na minha própria vida. Amém, meus amados? A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Quantos estão tristes, lutando com dificuldades, com problemas? Muitos de nós. Mas tem uma coisa, ninguém tira o fruto do Espírito Santo da sua vida. E o fruto do seu Espírito, e o fruto do Espírito Santo é alegria, confiança que o Deus Todo-Poderoso há de guardá-lo, abençoado, protegê-lo, fortalecê-lo e carregá-lo em triunfo todos os dias da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome dele. Viram então Asaf? Quer ver agora? Quer ver o nosso amigo Davi? Salmo 37. Eu falei para vocês, é só inverter. 73 Asaf, quase que o rapaz
fraquejou. Olha o 37. Olha o 37. Olha o 37. Esse é o salmo agora de Davi. Fala sobre a felicidade muito temporária dos perversos, mas a felicidade eterna dos filhos de Deus. Quantos aqui reconhecem que são filhos de Deus? Deixa eu ver. Fala só. Ah, glória a Deus. Criados para quê? Para serem? Criados para serem? Santos. Criados para serem? Santos. O que é santo? Santo não é aquele cabo que tem uma auréola na cabeça. Santo é aquela pessoa normal como eu e você, que foram alcançados pela graça de Deus, perdoados os pecados e separados para Deus, para viverem a vida cristã, a vida de justiça para Deus e na relação com as pessoas. Santo significa separado. O que significa a palavra santo? O que significa a palavra santo? Separado do quê? Separado da impiedade, separado do pecado, separado da miséria, separado da anarquia moral, separado para Deus, para ser o quê? Para ser santificado. Vou falar com vocês um dia desses sobre estas verdades que o apóstolo São Paulo fala em Coríntios. Ele escreve aos santos que estão em Corinto e santificados em Cristo. Santo, separado e separado em Cristo. Quer dizer, eu fui separado para Deus e separado por Cristo para ser cada dia mais parecido com Ele. Isso quer dizer uma pessoa santa. Não é uma pessoa impecável, que não erra na sua vida, que não tem dificuldades. Não, senhores. Não, senhores. É uma pessoa normal, como eu e com você, que quando tem dificuldades e problemas, é capaz de resolvê-los como os santos resolvem, em amor. Amém? Olha lá o que diz Davi, Salmo 37. E diz assim, já começa dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores. Parece que ele está respondendo para Asaf, né? Não fique indignado com gente assim. Não tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Não tem inveja de gente que está praticando iniquidade, que está prosperando, praticando iniquidade. Não tem inveja dessa gente, não. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a relva verde. E o que é que eu tenho que fazer? Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Quantos de vocês esperam no Senhor? Possuirão a terra. Promessa é possuir a terra, menina. Possuirão a terra. Isso que parminha mais borocochô. Que parminha mais sem graça. Ah, bom. É aplaudir a palavra. A gente precisa ficar feliz com o que Deus está dizendo para nós. A gente parece que ouve a notícia do jornal. Ah, tudo bem. Tá, depois nós conversa. Ei, para com isso. Deus está dizendo, espera no Senhor e anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Lembre-se, os justos, os santos habitarão esta terra. Quer dizer, você vai habitar nesta terra porque Deus tem um plano para a sua vida. Qual é? Está lá o texto que nós introduzimos, o desafio deste tempo, nas 7 semanas de busca de Deus. Veja lá, Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, verso 26.
Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, pessoal? Porque às vezes as pessoas não sabem, estão chegando aqui pela primeira vez. É natural, ninguém nasceu sabendo, não é verdade? Só abre Gênesis, abre a Bíblia pensando que é um livro qualquer, que não conhece, mas vamos conhecê-la. Olha lá, verso 26. Olha o que é que Deus desejou para mim e para você. Veja o que Ele desejou. Também disse Deus: façamos o homem como? A nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E agora? Criou Deus, pois, o homem de que forma? A sua imagem, a imagem de Deus o criou. E como Ele criou a gente? Macho e fêmea, homem e mulher. Não tem terceiro sexo, nem quarto, nem quinto, né? Não tem. Tem só dois sexos. Os homens podem inventar os milhares de sexos. Deus só criou dois. Mas eu estou inventando agora o quarto. Então, fica tranquilo que você vai para o quarto, mas é quarto escuro, você está entendendo? Vai ficar uma confusão danada. Mas, enfim, a gente não tem nada a dizer contra os que pensam no terceiro, quarto, quinto sexo, né? A gente quer amá-los, porque um dia eles vão compreender qual é o plano que Deus tem para a vida deles. Os criou macho e fêmea, homem e mulher. Para que criou eu e você? Para quê? Vamos ver para quê? Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse, o que é para fazer mesmo? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, ou governai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, estas expressões que você está acabando de ler comigo, indicam que o homem foi criado natural e moralmente parecido com Deus, semelhante a Deus. Natural e moralmente. Deus criou assim. Ao pecar, ele perdeu a semelhança moral, que era a sua impecabilidade. Quando ele pecou, quando ele desobedeceu, desonrou a Deus, ele perdeu a sua imagem moral, né? E a semelhança natural do homem que foi criado por Deus, que ele havia recebido na criação, que diz respeito ao seu intelecto, às suas emoções e à sua vontade, ele ainda retém emoções, vontade. O homem ainda tem livre-arbítrio, tem a livre escolha, né? Deus deixou ele assim. Só que por causa do pecado ele perdeu a sua semelhança moral. Por isso que a gente não consegue, se não for a graça de Jesus, viver vitoriosamente uma vida de santidade. Por quê? Porque perdemos esta capacidade moral dada por Deus a cada um de nós. Nós fomos readquirir esta capacidade moral de vermos uma conduta de justiça e santidade através de Jesus. Quando Jesus, lá na cruz, nos crucificou juntamente com Ele. Foi na cruz que nós fomos crucificados com Cristo para que nós morrêssemos para o pecado. Diz o apóstolo São Paulo. Morrêssemos para o pecado. Na morte com Cristo, perdemos a nossa natureza pecaminosa. Na ressurreição com Cristo, ganhamos a natureza divina. Nos tornamos semelhantes a Cristo. Quem disse isso, pastor? A Bíblia. Eu não creio. Desculpe, filho, então não dá para você entender o que eu estou falando. Então a Escritura diz que quando Cristo morreu, um morreu por todos. Logo, todos morreram. E um morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Um morreu por todos. Logo,
Quem foi que morreu por todos? Conclusão? Todos morreram. Ou então é Colossenses, capítulo 3, verso 3. Porque vós morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí Paulo diz, vocês já morreram. Morreram para quê? Para o passado, para as maldições, para a escravidão do pecado, para viverem uma vida maldita. Vocês perderam isso quando Cristo no Calvário foi levantado, vocês foram levantados com Ele. Quando Ele morreu, vocês morreram com Ele. Então, quero dar uma boa notícia para vocês. Você morreu. E você fez a sua celebração, foi sexta ou sábado? Finados, foi ontem, né? Meus parabéns pelo seu dia. Dia dos finados. Quais são os finados? Os finados não são aqueles que já morreram, que já se foram. Os finados são os vivos, fisicamente, que já morreram juntamente com Cristo, para ressuscitados viverem a vida de Jesus. Estava ouvindo na rádio hoje, quando eu vinha para cá, no carro, na Bandeirantes, né? Estava ouvindo. Então, eles estavam falando sobre as experiências, né, no Brasil todo, das pessoas que estiveram no cemitério, que foram ao cemitério, e foram lá no cemitério. Então, contava várias histórias, né? Achei interessante, muito pitoresco, as experiências daqueles que um dia tiveram uma situação difícil no cemitério. Um caso, para contar para vocês, né? Diz que tinham 2 vigilantes noturnos, né, que passaram em frente ao cemitério, quando daqui a pouco eles viram uma pessoa, né, saindo de dentro de uma daquelas urnas, né, saindo de lá de dentro. Aí um deles ficou, o que é isso? Será que é uma alma penada? Que será? Aí o cara que saiu era um ladrão, que tinha escondido, né, o produto do roubo dentro da urna, né? Tinha escondido. E aí um dos vigilantes perguntou, escuta, rapaz, mas você não tem medo de ter passado, né, a noite aí dentro desta urna? Ele falou, medo desses aqui eu não tenho medo de vocês. Tenho medo de vocês, os 2 vigilantes, os 2 guardas. E é verdade, né? Porque os que já se foram, já se foram. Só queria dizer uma coisa para vocês. Eu, quando passo em frente ao cemitério, eu nem olho para o cemitério. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, você está entendendo? Então, quando eu passo em frente ao cemitério, eu já olho para o outro lado. Olha o carinha lá, será que já, né, será que não está na hora do caba chegar aqui entre nós? Tô fora, mano. Tô fora, mais 50 pela frente. E quantos vão comigo nesses 50? Deixa eu ver. Bora, pessoal, vamos embora, pessoal. Tem gente que ficou em dúvida. Não, com 50 não, pastor, é muita coisa para mim. Mas eu ouvi de um amigo meu, né? Ele é um deputado estadual lá em Porto Alegre. Ele falou isso, olha, Carlos Alberto, eu quando passo em frente ao cemitério, eu olho para o lado. Diz, por quê, rapaz? Eu olho para o lado, porque, olha, quem não é visto não é lembrado. Então, não quero nem saber dessas conversas. Então, queridos, veja bem, em Cristo já encerrou essa sua vida de desgraça, de escravidão e de maldição. E quando você ressuscitou com Cristo, aí então diz o apóstolo São Paulo o seguinte, olha só o que Paulo diz, texto que eu sempre estou repetindo entre vocês, Gálatas 2, 19 e 20. Aí Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo. Vivo, não eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na minha carne, como é que ele vive? Está lá o texto, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele diz, a vida que eu agora tenho, pelo poder da ressurreição de Cristo, é vida ressurreta. É Cristo minha vida. É Cristo? É Cristo minha vida.
E onde ficou a sua vida? A sua vida natural, onde ficou? Onde ficou? Crucificada com? E a sua nova vida, onde está? Em Cristo, ressurreto, morto para o pecado e vivo para a justiça. Morto para o passado de derrotas e de misérias e ressuscitado para uma nova vida que Cristo já lhe garantiu. Amém, queridos? Agora veja, Deus tem um propósito. Com ele eu vou encerrar o pensamento desta noite para desafiar todos vocês para o primeiro passo. Frutificai, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai-a. 4 mandamentos. Você foi criado por Deus para obedecer quantos mandamentos? 4. Quais são? Frutificai, multiplicai, enchei a terra, governai-a. Vamos repetir? Posso ouvir outra vez? Posso pedir um favor a você? Fale isso com a pessoa do seu lado. Você foi criado para, e diga, os 4 mandamentos. Diga. Diga para a pessoa do seu lado. Vocês foram criados para 4 mandamentos cumprirem. Frutíferos, multiplicam-se, enchem a terra e governam esta terra. Por isso que Deus criou eu e vocês. Viu? Amém, pessoal? Quais são os 4 mandamentos que Deus, ao me criar, me deu? Quais são os 4? Ser uma árvore frutífera. Que essa árvore sem fruto, o que é que a gente faz com ela? Corta e joga fora. Árvore sem fruto não presta para nada. Corta e joga fora. Vamos lá. Primeiro, ser uma árvore frutífera. Frutificai. Segundo, multiplique esses frutos. Encha desses frutos benditos esta terra. Terceiro, encha esta terra. Que esses frutos, ao multiplicarem-se, eles percorram toda a terra, porque foi para isso que Deus criou você. E o 4º mandamento? Governai-a. Governar quer dizer, estabeleça o critério, o propósito e as leis de Deus nesta terra, através da sua vida. Quando você ama a sua esposa, o que é que você está fazendo? Governando a terra. Porque você está mostrando que a lei do amor e da verdade, da justiça e da retidão é a lei que impera na sua vida. Quando você paga os seus compromissos em dia, qual é a lei que você está cumprindo? A lei da justiça. Dai a César e a Deus, a ninguém devais, a não ser o amor fraternal com que vos ameis uns aos outros, diz o apóstolo São Paulo. Então, que bom que vocês estão afiados. Tem um grupinho afiado. Eu noto que o grupo que está afiado está tudo aqui embaixo. Lá em cima, será que é a altura? Então, como é que eu não ouço vocês? Como é que eu não ouço vocês? Parece que o grupo aqui de baixo é mais espiritual que o de cima. Né? Olha, para domingo que vem vamos inverter. Os que estão lá embaixo descem, os que estão em cima sobem. Porque eu estou vendo que os de baixo estão... Hein, pastor Wagner, você não sentiu que os de baixo parece que estão meio a perigo? Né? Os de baixo não estão bem, não. Ah, os de cima que não estão bem? Ah, é? Quer dizer que desce com a turma que está em cima, sobe quem está embaixo. Então, qual é mesmo? Como é que é mesmo? Os 4 mandamentos. Eu não ouvi direito a turma de cima. Quero ouvi-los melhor. Qual é o desafio que você tem para o ano que vem? Quais são os desafios que você tem para o ano que vem?
Quais os desafios que temos todos nós juntos a cumprir no ano que vem? Frutificar, multiplicar, encher a terra e governar. Amém? Amém. Vamos juntos. Vamos juntos. Senhor nos abençoará. Senhor nos abençoará. Senhor nos abençoará. Amém, meus amados? De forma que, como é que é o texto que nós lemos hoje? Deveras haverá bom futuro. Deveras haverá bom? Não será frustrada a tua? Então, haverá bom futuro para o ano que vem? Claro que haverá. Agora, nós temos passos a dar. E eu quero desafiar vocês esta semana a começarem a dar os primeiros passos, que aqui está no nosso folheto. Qual é mesmo? Meu tempo diário com as Escrituras. Está ali, ó. Meu tempo diário com as Escrituras. Separa 15, 20 minutos, 1 hora. Você vai notar. Se você começar com 15 minutos, segundo dia você vai aumentar para 30. E no terceiro dia você vai estar com 1 hora. Sem você sentir. Porque você vai amando a palavra de maneira tão especial. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Vai ser maravilhoso para a sua vida e Deus vai lhe abençoar. Tempo diário de oração e de palavra. Eu estava lembrando agora uma frase que um dos maiores cristãos de todos os tempos disse, que eu guardei no meu coração. A frase é o seguinte: quando perguntaram para ele, Tozer, A.W. Tozer, né, Tozer, me conte uma coisa, qual é mais importante, a oração ou a palavra? Qual é mais importante, a oração ou a palavra? Pensa, qual é mais importante? Vamos, pense. Qual é a mais importante? A oração ou a palavra? Quantos são pela oração? Levante a mão, deixa eu ver. Os que acham que é mais importante a oração, levante a mão. Uns 10. Quantos que acham que é mais importante a palavra? Levante a mão. Tem uns que não acham nem oração nem palavra. Sei lá, essa hora ele falou. Essa hora não quero nem saber. Não. Aí o Tozer, Dr. Tozer, fez a seguinte pergunta, deu a seguinte resposta. Diz assim: pergunte para as aves qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Hã? Qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Porque para que esta ave possa voar, precisa das duas asas. Para que você possa viver a vida cristã abundante, precisa das duas asas. A palavra e a oração. A palavra e a oração. A palavra e a oração. Então quero convidá-los para o tempo com a palavra e com a oração nesta semana. Faça uma lista das pessoas que você quer interceder. Inclua as pessoas do seu relacionamento, amigos. Coloca até os inimigos, para que eles se convirtam mesmo. Eu tenho uma série deles que eu vou colocar na minha lista. Quero me vingar dos meus inimigos. Sabe qual é a minha vingança? É que eles vão nascer de novo. Eles vão nascer de novo. Aí quando eles nascem de novo, vão ser meus amigos de fato. Então, vou orar por eles. Senhor, são meus inimigos, mas usa de bondade com eles como tu usas comigo. Salva-os também como salvaste a mim. Porque a gente só pede misericórdia para a gente, né? Peça para o outro também. Senhor, a mesma misericórdia que está sobre a minha vida, esteja sobre a vida deles também. E, Senhor, por favor, que eles se convertam, porque assim eu vou poder amá-los e servi-los cada vez melhor. Tá bom? Ore pelos seus inimigos, foi Jesus que mandou. E agora, meu tempo com os discipuladores, né? e os irmãos. Tempo na célula para receber orientação, aprendizado, comunhão e crescimento. Não descuide da sua vida física, da sua saúde, preciso de você. Faça as suas práticas de exercícios.
tenha o seu dia de descanso, se não puder ser 24 horas, tenha 12, mas saia, pare, é importante, e o seu tempo de lazer. E o Senhor, o Deus de paz, estará com vocês. Esta é a primeira prioridade, minha vida com Deus, meu projeto de relação com Deus. E aqui eu costumo apresentar, né, esta primeira prioridade na exposição aqui nos dedos de minha mão. Primeira prioridade, olha bem aqui, primeira prioridade voltada para cima, prioridade voltada para a vertical. Esta é base, estão vendo aqui minha mão? Que é a base da minha vida. Ó, primeira prioridade é Deus, para cima, vertical, na vertical, relação com Deus. Segunda prioridade agora é a minha, no meu caso, minha esposa, no seu caso, o seu cônjuge. Então, o seu cônjuge, família. Terceira prioridade, os seus filhos. Família, filhos, pais, enfim, sua família. Quarta prioridade, seu trabalho, sua profissão, seus estudos. Quarta prioridade. E a quinta prioridade, seu ministério, serviço que você desenvolve no reino de Deus. O ministério é o resultado da sua vida com Deus, da sua vida familiar, da sua vida profissional, ajustada, equilibrada, segundo a vontade de Deus. O ano de 2014, que está sendo planejado e preparado por você, será o melhor ano da sua vida. Será o melhor ano da sua vida. É assim que você quer? Pois vamos planejar. E seu planejamento não será de maneira alguma frustrado. E a sua esperança prevalecerá. E o Deus de paz será com você. Vamos louvar o Senhor por isso.